Me perdoe, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículos 14 a 17. Segunda Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos lembrando hoje uma data muito especial, que é a data da Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517. Essa data ficou marcada porque foi o dia em que Lutero, um monge agostiniano, após se debater durante muitos anos com a pergunta: como posso ser aceito por Deus? Ele, tendo se deparado com um estudo na carta aos Romanos, de modo especial no capítulo 1, no versículo 16, onde está escrito: o justo viverá pela fé. E ele entendeu que Deus é um Deus justo, mas é um Deus também justificador, ou seja, que reparte a sua justiça, a justiça de Cristo conosco. Ele nos cobre com a sua justiça. E a partir disso, nós somos justos aos olhos de Deus. Não por aquilo que fazemos, não por aquilo que somos, mas por aquilo que cremos. Cremos em Cristo. E Deus aplica a nós, cobre-nos com a justiça de Cristo. De tal maneira que Deus, olhando para nós, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê a justiça de Cristo, porque nós estamos em Cristo, recebendo a Cristo pela fé, abraçamos a Cristo, ficamos ocultos na cruz de Cristo, e o único justo que Deus não tem reparos é o Senhor Jesus. Então, abraçados a Jesus, Ele olha para nós e vê o seu Filho. Quando Lutero descobriu isso, ele diz: foi como se adentrasse as portas do paraíso. E ele experimentou uma nova dimensão da vida cristã. E ele começou a escrever contra os desmandos, os desvios da igreja, através dessas chamadas 95 teses. E que ele afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Mas essa história, claro, não começou no dia 31 de outubro, ela teve antecedentes. Nós já mencionamos aqui hoje de manhã, os irmãos, as irmãs que estiveram de manhã, nós mencionamos as pessoas que antecederam e a situação que levou a esta ruptura com o sistema religioso cristão predominante. Ao longo da história, principalmente a partir do quarto século, a igreja cristã, com a adesão de Constantino, o imperador, ela recebeu muitos membros que não eram realmente cristãos nem convertidos. E essas pessoas trouxeram para o seio da igreja muitas práticas pagãs. E a igreja entrou num processo de decadência espiritual. E progressivamente começou na igreja algumas práticas como o culto à Virgem Maria, orações pelos mortos,
orações aos santos e não apenas ao Senhor, não apenas a Deus, a doutrina do purgatório, a exclusão dos fiéis da participação do cálice na Eucaristia, eles participavam apenas da hóstia, a introdução do conceito que, paralelo à Bíblia, existem outras autoridades, do bispo de Roma, ou da tradição, e assim por diante. Muitas doutrinas foram sendo lenta e progressivamente introduzidas na igreja, de tal maneira que a igreja foi se desvirtuando, ela foi se tornando uma igreja profundamente desfigurada. Por exemplo, havia a prática de compra de cargos eclesiásticos. Alguém queria ser bispo, pagava uma soma. Alguém queria ser arcebispo, era outra soma. E assim por diante, a igreja se transformou num balcão de negócios, uma coisa extremamente deplorável. E muitas pessoas se levantaram contra essa situação. Por exemplo, nós mencionamos hoje de manhã a história de John Wycliffe, um sacerdote da igreja, um padre da igreja inglesa, que ele dizia que nós temos que crer só na Bíblia, que só Cristo é o cabeça da igreja, e ele foi condenado e considerado herege, excomungado, e morreu. Mas a igreja ordenou que os seus ossos fossem desenterrados e queimados, para demonstrar o quão errado ele estava em dizer que a Bíblia, e só a Bíblia, deve ser o nosso guia, a nossa orientação. E seguindo os ensinos de John Wycliffe na Inglaterra, o Jan Hus, no que é hoje o país, a Tchecoslováquia, ele foi queimado vivo também, por dizer que só Cristo é o único líder reconhecido e que só a Bíblia é a única palavra de Deus que a igreja deve obedecer. Ele era também um sacerdote. Jerônimo de Savonarola, um sacerdote italiano em Florença, ele foi enforcado por dizer as mesmas coisas. E tudo isso então manifestava um sentimento de insatisfação na igreja com esse estado de coisas que estava acontecendo. E nós vamos então ter no século XVI a reforma que iniciou com Zwinglio, Lutero, Calvino, Melanchthon, enfim, vários líderes entenderam e levantaram a sua voz. E a reforma protestante, da qual nós somos herdeiros, somos filhos, era um movimento de resgate do ensino bíblico, do ensino da palavra de Deus. E a reforma ficou conhecida por 4 temas muito importantes. Hoje de manhã nós analisamos esses 2 temas. Somente pela fé nós somos salvos, não é através de obras, mas é pela fé em Cristo Jesus. Isto é um ato da graça de Deus, isto só pode ser explicado pela graça de Deus. E hoje à noite vamos conversar um pouquinho sobre esses 2 outros ensinos da palavra de Deus. Somente a Escritura e somente Cristo. O que significa isto? O que significa esses 2 ensinos? Para entender a importância desses 2 ensinos, é preciso entender uma pergunta que os cristãos faziam: como posso servir a Deus? Esta era a pergunta. Como posso ser cristão? Como posso seguir a Jesus? Então as respostas que eram dadas naquela época diziam: faça penitência, abstenha-se de alimentos, faça abstinência de coisas que você gosta, faça vigílias, se autoflagele, como era muito comum as pessoas se auto-açoitarem, as pessoas infligirem castigos físicos, como forma de mortificar o corpo
e salvar a alma. Essa era uma resposta. Ou compre o perdão. Compre o perdão. Isto era a venda das indulgências. Lutero principalmente ficou extremamente aborrecido quando na venda das indulgências, um monge dominicano chamado Tetzel, ele pregava nas praças, vendendo indulgência. O que era indulgência? O perdão. Você contribuía, comprava uma carta de perdão para você, para a sua família, para os seus antepassados, para os seus sucessores. Conforme a grana que se oferecia, era a quantidade de perdão que você obtinha para garantir o perdão de Deus. E esse pregador chamado Tetzel, ele dizia nas praças públicas, diz: ao tilintar das moedas que caem no fundo do cofre, muitas almas sobem do purgatório em direção aos céus. Ou seja, dinheiro é música, som de dinheiro é música. E assim pregando isso era uma afronta para muitos cristãos, inclusive Lutero, que sentia-se extremamente aborrecido, enojado com esse sistema de comércio na igreja. E há coisas interessantes, por exemplo, a venda das indulgências, só para ilustrar. O bispo da cidade de Brandemburgo, na Alemanha, ele era bispo de 2 dioceses, mas ele queria ser arcebispo. Só que ele não tinha idade suficiente, porque ele tinha apenas 27 anos de idade. Mas nada que o dinheiro não resolva. Então ele foi ao Vaticano e disse: eu quero comprar o cargo de arcebispo. Porque o cargo de arcebispo era muito mais influente e importante. E era uma fortuna, e ele não tinha o dinheiro. Ele fez um empréstimo de banqueiros. Era uma fortuna o que ele emprestou e comprou o cargo de arcebispo. E agora ele precisava pagar os banqueiros o empréstimo que ele havia feito para esta transação. O Vaticano sugeriu: você venda indulgências que você vai arrecadar. Foi então que foi feito um acordo. Durante 4 anos o dinheiro das indulgências iria para o Vaticano para terminar a Catedral de São Pedro, a Basílica de São Pedro. E depois de 4 anos, aí então o dinheiro é seu. E isso foi feito. E por isso que na época de Lutero se vendia as indulgências, que era para pagar o empréstimo, era para financiar a construção, e era então para que esse arcebispo pudesse usufruir do privilégio de ser arcebispo na cidade de Brandemburgo. Mas havia uma outra situação interessante, que era a visita a locais e objetos sagrados. E é uma coisa interessante, que era muito comum a visita a igrejas onde tinha as relíquias de coisas supostamente sagradas. João Calvino escreveu um livro em 1543 sobre o culto às relíquias. Este livro você lê, você dá muita risada. Porque, por exemplo, João Calvino conta, eu vou falar aqui só das relíquias, especialmente relativas a Cristo. Então tinha igrejas que tinha tinha uma lança do soldado que feriu a Cristo lá na cruz. Mas havia tantas lanças que Calvino disse: olha, eu não sei, isto é obra de um mágico, de um alquimista, porque essas lanças se multiplicaram tantas. A lança era uma só, mas tem em tantos locais. Como é que é isto? Os espinhos da coroa de Cristo. Várias igrejas reivindicavam ter os espinhos da coroa de Cristo. E eram tantos espinhos, mas tantos espinhos, que Calvino disse: olhe, se esses espinhos fossem verdadeiros, seria necessário uma floresta para abastecer essa quantidade de espinhos da coroa de Cristo. Em uma igreja havia a manjedoura, onde supostamente Maria teria acolhido Jesus quando ele nasceu.
Outra igreja reivindicava ter as fraldas do Jesus recém-nascido. Pasmem. Outra igreja reivindicava ter os dentes de leite de Jesus. E as pessoas iam lá para ver o dente de leite de Jesus e davam oferta. Outra igreja reivindicava ter as sandálias de Jesus. Outra igreja reivindicava ter a pedra que Jesus pisou antes de subir aos céus. Outra igreja reivindicava ter a coluna do templo de Jerusalém, que Jesus se encostou para conversar com os sábios quando ele foi no templo de Jerusalém. Outra igreja reivindicava ter o leite da Virgem Maria. E Calvino, ironizando, ele diz: olhe, se todos os leites que houvesse nas igrejas fosse verdade, Maria então teria produzido uma quantidade enorme de leite. E ele pergunta: será que Maria deu uma porção desse leite para os magos, como lembrança quando os magos visitaram? Será que os pastores, quando foram visitar o menino Jesus, receberam uma lembrancinha com um frasco, com a porção do leite da Virgem Maria? Porque era tanto leite, e as pessoas acreditavam naquilo, iam lá visitar, tocar naquelas relíquias, porque elas acreditavam que seriam abençoadas. Mas a história não para aí. Havia também uma igreja que reivindicava ter a faca que Jesus utilizou na última ceia. Nem sei se ele usou faca, mas diz que tinha uma faca que era de Jesus. Outra igreja dizia ter as vasilhas que ele multiplicou o vinho em Caná da Galileia, aquelas talhas, estava lá. E curiosamente diziam que era um resto do vinho que sobrou daquela multiplicação. E que os fiéis, quando iam lá, tomavam um gole do vinho, é claro que tinha que dar uma boa e generosa oferta, e o vinho continuava milagrosamente se multiplicando, né? Peregrinação após peregrinação, e aquele vinho nunca se acabava. Havia uma igreja que tinha os restos dos pães, da multiplicação dos pães, que reivindicava: isso aqui são o resto que sobrou da multiplicação. Aqueles 12 cestos cheios alguém guardou. E assim, vai à frente. Tinha uma igreja que reivindicava ter o rabo do jumento que Jesus entrou em Jerusalém. Eu não sei qual é a finalidade de ter o rabo do jumento que serviu de montaria para Jesus. Mas estava lá. E as pessoas iam ver, visitar, dar uma oferta. E recebiam, com esta visita, com esta oferta, uma indulgência, perdão de pecados, por vários anos. Os pregos da cruz, as lascas da cruz. Calvino disse no seu livro que se as lascas da cruz fossem verdadeiras, nem uma frota de centenas de navios seria capaz de carregar tanta madeira que essa cruz produziu. Mais de 20 igrejas reivindicavam ter as lascas da cruz de Cristo. E assim por diante a lista vai longe. Restos do peixe que Jesus comeu com os discípulos depois da ressurreição. E as pessoas visitavam aquilo crendo que aquilo era uma relíquia sagrada. E Calvino diz que muito desses ossos, por exemplo, de santos, em uma igreja tinha a cabeça do apóstolo Paulo, que foi decapitado. Mas outra dizia que tinha o cérebro. Então ficava complicada, num estava a cabeça e no outro estava o cérebro do apóstolo Paulo. Os ossos. E Calvino diz que muitos desses ossos eram os ossos de animais, que eram colocados lá, e as pessoas credulamente, na sua piedade ignorante, iam lá visitar, davam oferta, é claro que se cobrava para entrar,
E assim as pessoas adquiriam uma indulgência que era um perdão de pecados por um determinado tempo. Calvino disse que, olha, comediantes e atores teriam rido disto, mas os sacerdotes, os monges, zombam da piedade, da fé das pessoas. E ele sugeriu, então, pelo menos entre em acordo, para que não haja duplicidade de relíquias. Então entrem em um acordo e digam o que é autêntico e o que não é autêntico, mas o interesse sempre predominou acima dessas coisas. Agora, por que aconteceu isso, irmãos? Porque o ensino era: siga a tradição, ignore o que a Escritura diz. E aqui, irmãos, uma coisa importante que a reforma protestante do século XVI trouxe para o cristianismo, de um modo geral: é preciso retornar à palavra de Deus. É preciso reexaminar as práticas, os costumes, as crenças, as doutrinas, os ensinamentos. Não importa quem esteja falando, mas confrontar isto sempre com a palavra de Deus. Todos esses desvios, esses absurdos que a gente começa a ler, tem mais coisas que eu não mencionei para os irmãos. Esses absurdos têm uma origem: o esquecimento da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus foi sendo marginalizada, quando a palavra deixou de ser ensinada, quando pessoas se levantaram e começaram a dizer: é assim, eu acho que é assim, eu penso que é assim, eu ouvi dizer que é assim, começa a abrir uma porta para desvios. Quando as pessoas começam a seguir os seus sentimentos: eu sinto que é assim, eu tive uma experiência dessa natureza. Quando as pessoas começam a achar e não apenas fundamentar na palavra de Deus, isto é uma porta extraordinária para o surgimento desse tipo de ensino. Ou quando as pessoas começam a não se importar com a palavra, mas pensam em resultados. Esse espírito pragmático, que você pensa no resultado e os fins justificam os meios. Então, a liderança religiosa da época, o que importa é que o povo esteja na igreja, o que importa é que o povo venha. O que a gente vai fazer para que o povo esteja na igreja, isso é secundário. O importante é o objetivo. Os fins justificam os nossos meios. E é interessante que esse pragmatismo está presente hoje. Nós vemos muitas igrejas que não importam se o ensinamento está baseado na palavra ou não, mas o importante é que atrai pessoas, que funciona, que tem sucesso. O importante é atrair as pessoas, é importante que as pessoas estão vindo, é importante que as pessoas estão contribuindo, é importante que as pessoas estão chegando. Isso que é importante. Se elas estão sendo ensinadas na palavra, isso é uma outra história. Mas os resultados, o sucesso dita as regras. E esse pragmatismo nós estamos vendo no nosso tempo. Quantos líderes estão cedendo a isto? Estão fazendo concessões para ter sucesso, para ter muita gente na igreja. Estão deixando de pregar a palavra e anunciar a verdade, com medo que as pessoas, ouvindo a verdade, se ofendam e se afastem. Mas Lutero disse uma coisa interessante: que se pode fazer concessões em muita coisa, mas menos na verdade. Se a verdade te ofende, sinto muito, mas é a verdade da palavra de Deus.
E nós não podemos ter medo de dizer a verdade, com amor, sem grosseria, mas dizer a verdade da palavra de Deus, porque as pessoas não podem permanecer num caminho enganadas, iludidas, pensando que estão servindo a Deus, mas não é o Deus da Bíblia, não é o Deus das Escrituras. Qual é o Cristo que nós seguimos? Naquela época, era um Cristo da tradição. Era um Cristo deformado, não era o Cristo das Escrituras. É por isso, o texto bíblico que nós lemos mostra a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é útil para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para edificar. Como igreja herdeira da reforma, nós nunca podemos abrir mão da palavra de Deus. Eu vi uma frase no congresso de jovens lá interessante. E alguém disse lá assim: nunca se cantou tanto como a igreja canta agora, mas nunca também houve um analfabetismo bíblico como agora. Crentes que não sabem manusear a palavra da verdade, crentes que estão há muito tempo na igreja e que não sabem encontrar um versículo, um texto bíblico, e que têm um conhecimento bíblico de segunda mão, aquele de ouvir falar, e que se a gente citar uma daquelas famosas frases, ele é capaz de acreditar quem está na Bíblia. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Coisas assim, isso é bonito, parece que está na Bíblia. Quantas frases? Te ajuda, te esforça que eu te ajudarei. E tem gente que cita isso. Uma vez uma pessoa citou uma frase: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder, como disse o apóstolo Paulo. Eu fiquei pensando, onde é que Paulo disse isso? Sabe o que é isso, irmãos? Analfabetismo bíblico. Lá naquela época as pessoas não tinham acesso à Bíblia, porque 99% da população era analfabeta. Não havia Bíblias impressas. Hoje nós temos Bíblia para todo tipo e gosto. Bíblia aos milhares. Bíblia na internet, Bíblia no seu celular, Bíblia no tablet, Bíblia no computador. Não tem desculpa para a gente não ler a Bíblia. Mas há um analfabetismo bíblico. Isto é perigoso. E a palavra de Deus diz, a palavra de Deus é útil. Ela é necessária para repreender, para ensinar, para corrigir, para educar, para instruir. Você nunca vai ser um crente que segue realmente a Jesus ignorando a palavra de Deus. É impossível ser cristão e ignorar a palavra de Deus. É impossível seguir a Cristo se você não estuda a palavra de Deus. Porque o Cristo que nós conhecemos é o Cristo revelado na palavra de Deus. Se não for o Cristo revelado na palavra de Deus, ele é de onde esse Cristo? Da tradição? Do costume? Do acho? Do eu penso? Do que as pessoas estão dizendo? Mas o Cristo que nós precisamos seguir é o Cristo revelado nas Escrituras. É o Cristo que nos é apresentado na palavra de Deus. É esse o Cristo que seguimos. E através da palavra de Deus é que nós entendemos o que esse Cristo requer de nós. O que esse Cristo espera de nós. O que este Cristo exige de nós. É através da palavra. E somente pela palavra. Por isso o crente, o cristão hoje, se ele quiser de fato seguir a Jesus, ele tem que se alimentar da palavra de Deus. E não é se alimentar da palavra de Deus, não é só os domingos, não.
Domingo nós estudamos juntos. Nós nos alimentamos juntos. Mas assim como você não come uma vez por semana, assim como você não se alimenta só aos domingos, e de segunda a sábado você jejua, você precisa também diariamente se alimentar da palavra de Deus, nutrir-se da palavra de Deus. Caso contrário, você vai ficando um cristão raquítico, esquálido, subnutrido e presa fácil de enfermidades e doenças oportunistas espirituais. Moody, um grande pregador da palavra de Deus no século XIX, ele diz: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Este livro que mantém acesa a nossa chama, mantém acesa a nossa fé, alimenta as nossas convicções, e nós conhecemos a Deus através deste livro precioso. O profeta Oséias, no 8º século antes de Cristo, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo seduzido, enredado, iludido, enganado, porque lhe falta o conhecimento. E o profeta Oséias ainda acrescenta: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Nós conhecemos a Deus através deste livro. É assim que seguimos a Jesus. Nós somos herdeiros desse movimento da reforma. Somos cristãos da reforma. E nós precisamos honrar essa redescoberta preciosa que só a Escritura nos permite viver a vida cristã e seguir a Cristo de maneira adequada e correta, porque nós encontramos a Cristo através deste livro bendito. Que Deus assim nos abençoe e assim nos ajude. Amém.